E eu vou conversar agora com a nossa convidada da entrevista da semana, a Beatriz. Seu sobrenome mesmo, Beatriz? Celan. Celan, tinha esquecido, desculpa. A Beatriz é economista, professora, doutora no assunto, vai explicar um pouquinho pra gente por que isso tudo está acontecendo, por que os preços dos hortifrutis dispararam. Beatriz, seja muito bem-vinda ao Agro Record. Obrigada pelo convite. Então, realmente, os preços subiram, né? A gente consegue explicar isso. Vamos falar da cenoura. Cenoura, que segundo a Conab aí, é um dos itens que estão mais caros. Tem supermercado que está com aumento aí de 500% em um ano. O que aconteceu com a cenoura? Ai, a cenoura é aquela que está sendo a vilã de tudo, né? A cenoura aconteceu que a gente tem falta de chuva num lugar, excesso de sol no outro, e aí a gente não consegue produzir na mesma quantidade que a gente precisava. Então a gente teve uma oferta de produtos muito menor do que a gente esperava, e por conta disso a gente não vai conseguir ver diminuição de preços, porque é uma forma de sinalizar para o consumidor substituir essa produção, esse produto, por outros tipos de produtos. E a cenoura vai ser ainda o vilão, porque ela mais do que dobrou o preço em média nesse país, né? Não, realmente cenoura está muito cara e não é só cenoura. A gente já mostrou, por exemplo, na Record TV que outros alimentos estão com preço bem elevado. A gente tem aí mamão, que subiu bastante, melancia também, alface, que aumentou bastante, caiu um pouquinho, repolho verde, que também está muito caro. Enfim, tem uma infinidade a banana, que a gente mostrou. De uma forma geral, o que aconteceu? Olha, o que aconteceu foi o seguinte: no ano passado a gente passou por uma seca muito grande, então a gente teve problemas climáticos. Esses problemas climáticos, eles não vão influenciar só naquele ano, eles vão refletir em outros anos também. Então isso significa que quanto mais tempo a gente precisar para melhorar essa dinâmica, para voltar a produzir, mais a gente ainda vai ter problemas com os preços dos produtos. Além disso, a gente também tem aumento dos combustíveis. Os combustíveis mais caros, como diesel, gasolina, impactam também no transporte, porque é tudo feito em termos de logística por meio rodoviário. Então isso significa que vai ter também um outro aumento nesse sentido. Por conta disso, os preços dos produtos eles vão ficar altos hoje e ainda vão ficar altos por um pouquinho de tempo. É isso que eu ia te perguntar, por quanto tempo a gente ainda vai ter que enfrentar preços tão altos, né? Nos supermercados, na feira? Tem prazo para esses valores caírem, para a gente ter uma refeição um pouquinho mais em conta em casa, ou nada feito por enquanto? Olha, nada feito por enquanto. A gente vai precisar pesquisar, pechinchar, a gente vai precisar, sim, substituir os produtos e comprar principalmente produtos que sejam da época, porque os produtos eles ainda vão ficar um pouquinho mais elevados com os preços, por conta tanto da crise internacional que a gente tem vivenciado, também por conta desses choques que a gente teve na oferta. Então, a gente vai ter que apertar os cintos um pouquinho para poder trabalhar melhor e ter uma refeição mais agradável. E substituir, óbvio, né? Substituir, que é a palavra de ordem para o consumidor quando as coisas sobem de preço. Guerra na Ucrânia. A gente tem falado muito sobre isso, principalmente aqui no Agro Record. O que, afinal de contas, a guerra entre Rússia e Ucrânia tem a ver com a feira da Vila Virgínia aqui em Ribeirão Preto? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Por quê? Porque a gente demanda muito trigo, por exemplo. A gente não produz a quantidade que a gente precisa, então a gente tem que importar. E a gente importa de onde? De outros países. Argentina e Ucrânia também era um desses países. Em guerra, a gente não tem mais só a demanda do pessoal aqui da Feira da Vila Virgínia. A gente tem também a demanda de todos os outros países. Então, aumento da demanda e diminuição da oferta faz com que os preços caiam. Aumento dos combustíveis, dos preços dos combustíveis, por conta da crise da Ucrânia, também faz com que a gente não consiga ter os preços dos produtos aqui na feira mais baratos. Então, tá tudo interligado. A gente não vive numa ilha, ainda bem, né? Ainda bem ou não, depende da situação. Mas olha, eu vou fazer aquela pergunta que não quer calar. Eu acho que é a dúvida de muita gente que está em casa. Quando a gente fala de inflação, a gente pensa numa inflação aí que eles têm falado aí de 10% a 12% no último ano. E aí a gente vai no supermercado e percebe que a cenoura aumentou 500%. Por que alguma coisa aumenta tanto e a inflação chega tão baixa, entre aspas, tá, pessoal? Como é que a gente consegue explicar essa conta para quem está em casa? Isso é uma coisa que muitos dos meus alunos eles acabam perguntando. Por quê? Você vai lá tranquilamente no mercado e compra o produto. Hoje, daqui 15 dias você volta e o preço está muito mais elevado do que estava antes. E aí você olha para o jornal e fala, nossa, não é possível que esse povo está falando. Essas estatísticas estão mentindo. O problema é o seguinte:
Quando a gente está olhando para a estatística, a gente tem uma cesta de bens que é específica, ela não muda com tanta frequência como a gente muda nas nossas substituições. E além disso, a gente tem não só um produto específico para fazer análise, mas a gente faz análise em média. Então, em média, os preços dos produtos da cesta de bens que a gente tem no IPCA, eles aumentaram, estão prevendo que aumente mais do que 10% no ano. Então, é por conta disso que a gente chega no supermercado, olha para a cenoura e fala, meu Deus, A inflação está errada. essa inflação está errada, mas na verdade ela é uma média e cada produto tem um peso diferente por conta disso. Tá certo, acho que ficou bem explicado, né, pessoal? Agora deixa eu te perguntar, Beatriz, você vai comprar o que na feira hoje, que tá tão caro assim? Tem alguma preferência? Olha, hoje eu acho que eu vou sair daqui assim com as mãos abanando, porque tá caro mesmo. Tô pensando em ir no ovo, mas o ovo a gente mostrou que tá subindo bastante também. Beatriz, muito obrigado pela tua presença aqui no Agro Record. Adorei você, super simpática, falou numa linguagem que a gente entende. Valeu, viu? Obrigada pelo convite, sempre que precisar estou à disposição.